Léo era um garoto quieto de 16 anos, sempre imerso em seus pensamentos e histórias. Preferia a companhia dos livros à das pessoas, encontrando conforto nas páginas amareladas. Seu santuário era o sótão da sua velha casa, cheio de tesouros esquecidos e histórias não contadas. Numa tarde chuvosa, enquanto explorava, ele se deparou com uma caixa de madeira enfiada debaixo de uma lona empoeirada, quase invisível. A curiosidade borbulhava dentro dele, como se a caixa escondesse segredos antigos. Cuidadosamente, ele levantou a tampa, sentindo a madeira fria e áspera sob seus dedos. Lá dentro, aninhado em um veludo desbotado, havia um aparelho curioso, diferente de tudo o que ele já tinha visto. Era feito de latão polido, com mostradores intricados e um grande alto-falante em forma de cone, que parecia ter saído de outra época. Léo nunca tinha visto nada parecido, e sua mente fervilhava de perguntas. Ele o pegou, sua superfície metálica fria contra a palma da sua mão, e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Havia uma pequena alavanca desbotada na lateral, quase imperceptível. Léo hesitou. Depois empurrou a alavanca suavemente para baixo, sentindo uma leve resistência. Um zumbido suave preencheu o ar e um estalo irrompeu do alto-falante, ecoando pelo sótão. Léo deu um pulo para trás, assustado, seu coração batendo acelerado. Ao ouvir mais atentamente, percebeu que não era estática, mas uma voz, clara e distinta, uma voz de homem, cheia de emoção, que parecia atravessar o tempo. "Minha querida Maria", começou a voz, carregada do que parecia arrependimento e tristeza. O coração de Léo disparou, como se ele estivesse prestes a descobrir um segredo antigo. Ele não reconheceu a voz, mas o homem falava com tanta saudade que lhe causou arrepios na espinha, como se estivesse ouvindo um fantasma. Ele ouviu, cativado, enquanto a voz do passado preenchia o sótão empoeirado, trazendo à tona memórias esquecidas. A voz pertencia ao avô de Léo, um homem que ele nunca conheceu, mas cujas palavras agora ecoavam pelo tempo. O aparelho, ele logo percebeu, era algum tipo de gravador, capturando vozes do passado, preservando memórias esquecidas. Dia após dia, Léo voltava ao sótão, atraído pelo fascínio do desconhecido e pela promessa de descobrir mais sobre sua família. Ele ouvia as mensagens do seu avô, cada uma como um fragmento de um sonho esquecido, uma peça de um quebra-cabeça emocional. As mensagens eram todas para Maria, a avó de Léo, e falavam de amor, arrependimento e um desejo profundo de perdão. Elas revelavam um homem que, apesar de seus erros, ainda nutria um amor imenso por sua família. Léo descobriu um passado que nunca conheceu, de brigas, desentendimentos e um amor que resistiu a tudo, mesmo às maiores adversidades. Ele ouviu a voz do seu avô embargada de emoção ao falar de seus filhos, do próprio pai de Léo, e de como ele desejava ter feito as coisas de maneira diferente. Uma mensagem em particular tocou Léo profundamente, uma onde seu avô falava de uma promessa quebrada e de uma oportunidade perdida de se reconciliar com seu filho. O pai de Léo sempre fora distante, fechado, raramente falava do próprio pai, e Léo sempre presumiu que o relacionamento deles tinha sido tenso. Mas as mensagens pintavam um quadro diferente, revelando um homem desesperado para se reconectar com seu filho, consumido pelo arrependimento por erros do passado. Léo ouvia com o coração pesado, enquanto seu avô derramava seu amor e tristeza no velho gravador, cada palavra carregada de emoção. Ele sentiu uma conexão profunda com aquele homem que nunca conheceu, mas que agora parecia tão próximo. As mensagens revelavam um homem desesperado para se reconectar com seu filho, consumido pelo arrependimento por erros do passado. Léo ouvia, com o coração pesado, enquanto seu avô derramava seu amor e tristeza no velho gravador. Cada gravação era um testemunho de um amor que transcendeu o tempo, um amor que Léo agora carregava consigo.
Léo se viu olhando para o pai com novos olhos. O homem que ele conhecia era quieto, reservado, quase uma sombra às vezes. Mas as mensagens revelavam uma profundidade oculta, uma ferida que nunca havia cicatrizado. Léo pensou nas ligações perdidas, nas cartas sem resposta, no jeito como seu pai sempre parecia se retrair. Ele sempre havia assumido que era indiferença, mas agora entendia que era dor. Seu pai não era insensível, ele tinha o coração partido. O peso das palavras do seu avô recaiu sobre Léo. Ele agora entendia a fonte da tristeza do seu pai, a raiz do seu silêncio. Léo ansiava por preencher a lacuna, curar as feridas do passado. Mas como ele poderia abordar seu pai com esse novo conhecimento? Como ele poderia abordar um assunto que havia sido enterrado por tanto tempo? Noite após noite, Léo ficava acordado, assombrado pelos ecos da voz do seu avô. Ele se revirava na cama, tentando encontrar paz, mas a memória das palavras ditas e não ditas o mantinha desperto. Ele imaginava as brigas, a mágoa, os anos de silêncio que se estendiam entre seu pai e avô, as discussões que ecoavam pelas paredes da casa, deixando cicatrizes invisíveis. Ele imaginava seu pai como um menino, ansiando pelo afeto do pai. Um garoto solitário, esperando por um gesto de carinho que nunca veio. Ele pensou na mensagem onde seu avô falava sobre a promessa de levar seu filho para pescar. Uma promessa escrita com esperança, mas que se perdeu no tempo. Uma promessa simples, nunca cumprida. A imagem de um lago tranquilo, mas vazio, refletia a ausência de momentos compartilhados. O arrependimento na voz do seu avô era palpável, algo tangível que parecia pairar no ar ao redor de Léo. Era um peso que ele sentia em cada palavra. Léo ansiava por apagar a dor do seu pai, por retroceder os anos e consertar o laço rompido. Ele queria desesperadamente encontrar uma maneira de curar as feridas do passado. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas talvez pudesse oferecer consolo no presente. Um gesto de apoio, uma palavra de conforto, poderiam fazer a diferença. Talvez, ao compartilhar sua descoberta, ele pudesse oferecer ao seu pai um caminho para o perdão, para a paz. Um novo começo, onde as feridas antigas poderiam finalmente cicatrizar. Com uma mistura de apreensão e determinação, decidi contar ao meu pai sobre as mensagens. Ele escolheu uma noite tranquila, os dois sozinhos na sala de estar. Seu pai estava sentado lendo, com a testa franzida em concentração. Pai! Léo começou, sua voz quase um sussurro. Ele contou sobre a descoberta do aparelho, as mensagens, a emoção crua na voz do seu avô. Enquanto Léo falava, ele viu um brilho de reconhecimento nos olhos do seu pai, um leve aperto no maxilar. Ele ouvia atentamente, com o olhar fixo em algum ponto distante além das paredes. Quando Léo terminou de falar, o silêncio desceu sobre a sala, pesado e denso de emoções não ditas. Meu pai não falou por um longo tempo. Ele apenas ficou sentado lá, com o rosto pálido e abatido, como se estivesse lutando contra uma onda de emoções muito fortes para expressar. Finalmente, olhei para Léo, meus olhos cheios de uma mistura de dor e gratidão. Ele confirmou a verdade de suas palavras, as brigas, as oportunidades perdidas, os anos de afastamento. Falei da minha própria dor, o ressentimento que se intensificou dentro de mim por tanto tempo. Mas também do meu amor por você, Léo, um amor que nem anos de silêncio conseguiram extinguir. Ouvi-lo falar tão abertamente, tão vulneravelmente, me fez lacrimejar. Eu vi meu pai não como uma figura distante, mas como um homem lutando com o peso do seu passado, carregando o fardo de uma dor não dita. Conforme os dias se transformaram em semanas, uma sensação de paz se instalou sobre nós. Começamos a conversar mais abertamente, a compartilhar nossos pensamentos e sentimentos. Léo descobriu nosso amor compartilhado por filmes antigos, uma paixão por história, um laço que era mais profundo do que ele jamais imaginou. Percebi que o perdão não era esquecer o passado, mas sim deixar de lado a raiva e o ressentimento que nos mantinham cativos. Era sobre abraçar o presente e valorizar o tempo que tínhamos. As mensagens do passado, antes uma fonte de dor e arrependimento, se tornaram um catalisador para a cura, um lembrete da importância da comunicação e do perdão. Continuei ouvindo as mensagens do meu avô,
Mas agora elas me enchiam com uma sensação agridoce de nostalgia em vez de tristeza. Eu ouvia o amor em sua voz, o desejo de conexão, o arrependimento pelos erros cometidos. Ele aprendeu que todos cometem erros, que as famílias são complicadas e que o perdão é uma força poderosa. Mais importante, aprendi que nunca é tarde para se conectar, perdoar e valorizar as pessoas que amamos. Eu não buscava mais refúgio no passado. Em vez disso, abracei o presente, valorizando o tempo que tinha com meu pai, apreciando a beleza frágil do nosso novo laço. As mensagens cumpriram seu propósito, preenchendo a lacuna entre gerações, lembrando-os de que amor, perdão e compreensão são tesouros atemporais.